Continuando a leitura do Srila Prabhupada Lilamrita, estamos lendo no 5º volume, capítulo 4. Nova Vrindavan, Virgínia Ocidental, 30 de agosto de 1972. Faltavam apenas 2 dias para a celebração do Janmashtami e mais de 300 discípulos reuniram-se a Srila Prabhupada. Janmashtami, o dia do aparecimento de Krishna, é sempre seguido imediatamente pelo dia do aparecimento de Srila Prabhupada. E esse ano, como tantos devotos reunidos num lugar sagrado com Prabhupada, a ocasião prometia ser especialmente auspiciosa. Prabhupada concordara em dar palestra todas as noites num pavilhão aberto, construído para a ocasião, no cume de uma das muitas colinas de Nova Vrindavan. A série de palestras intitulavam-se Discursos sobre o Bhagavata Dharma. E através desses encontros, Prabhupada estabeleceu um exemplo para que seus discípulos promovessem em outras partes do país festivais semelhantes. Através de discursos sobre Bhagavata Dharma e da distribuição de livros, o movimento para a consciência de Krishna intensificaria sua influência purificante por todo o mundo. Durante esses dias, Prabhupada morou numa pequena casa de madeira dos bosques de Nova Vrindavan, recebia visitas regularmente e dava palestras à noite. Todas as noites antes de sua palestra no pavilhão, os devotos faziam um kirtana e levavam Prabhupada num palanquim, subindo a longa e íngreme colina. E mais tarde, enquanto carregavam-no de volta, os discípulos, segurando lanternas e tochas, ficavam cantando em sua volta. Sureshvara diz o seguinte: em sua trajetória para o templo, o caminho do pavilhão tinha contornos que eram percorridos enquanto descíamos. Cheguei lá ao anoitecer e contemplei Srila Prabhupada flutuando jubilantemente em seu palanquim acima de um mar de devotos. Haviam centenas de devotos, com um kirtana alvoroçado e turbulento, juntando-se a isso a poeira que de toda parte todas as pessoas levantavam. Parecia espetacular, lembrando uma cena panorâmica de um daqueles filmes épicos, Os 10 Movimentos ou Êxodo, só que muito mais, pois era transcendental. Eu simplesmente caí na poeira à medida que o palanquim de Prabhupada veio e foi passando por mim. Era muito agreste, mas devocional. Bhattu Gopala diz: era um pequeno palanquim carregado por 4 homens. Havia algumas cordas para Prabhupada se segurar, e não era um passeio muito confortável para ele. Mas era uma cena admirável, devotos com tochas elétricas ou tochas de fogo e lanternas. E Prabhupada descendo em seu palanquim, trilha abaixo. Centenas de devotos estavam rodeando, o kirtana estava ressoando. Eu ficava tentando chegar perto de Prabhupada e dar uma olhada. Janavidevi Das diz: estávamos descendo correndo a íngreme colina na escuridão, em meio ao cantar alto de um rio de devotos. E parecia que nossos pés nunca tocavam o chão. Por volta da metade da descida, alcancei o palanquim. Mas então eu compreendi que estar perto de Srila Prabhupada significava muito mais do que a proximidade física. E que a fim de sentir-me menos distante dele, eu necessitava me tornar muito mais séria em relação à consciência de Krishna. Na noite de Janmashtami, Prabhupada foi para o templo e, extraídas de Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o livro Krishna, ouviu as leituras sobre o nascimento do Senhor Krishna. Por volta de 2 da manhã, ele notou que muitos devotos cabeceavam. Vocês estão ficando cansados, disse ele, sorrindo, e deu por encerrado o programa.
Mesmo em meio a um festival tão grande, Prabhupada novamente mergulhou na luta pela terra de Bombaim. Chegou uma carta de Giriraj explicando seu fracasso em conseguir um empréstimo de 5 lakhs a serem pagas ao governo e a recusa do governo em conceder a permissão. Ele também mencionou sua suspeita de que o Sr. N estava influenciando a decisão do comissário da caridade. Prabhupada tinha consigo uma cópia do acordo de aquisição e estudou-o cuidadosamente. Novamente concluiu que sua posição era forte, pois estava ocupando a terra segundo os termos do acordo. Como prometido, ele pagara 2 lakhs, mas o Sr. N não expedira a escritura. Agora exigia-se mais dinheiro e Prabhupada dissera que Giriraj deveria pagar esse dinheiro e conseguir a escritura. Quanto à permissão do comissário governamental de caridade, não havia menção alguma disso no contrato. Embora as táticas do Sr. N estivessem aparentemente confundindo Giriraj, Prabhupada encarava-as como meros logros infundados. Ele telegrafou a Giriraj: pegue hipoteca no banco, liquide o pagamento de N. Antes de receber qualquer resposta de Giriraj, Prabhupada enviou outro telegrama. Por que você diz transferência impossível? Tudo claro no contrato de aquisição de transferência a ser executada imediatamente segundo os termos do contrato de aquisição. Na manhã do dia do aparecimento de Srila Prabhupada, ele subiu a colina e foi até o pavilhão para falar. Era um belo dia de final de verão e ele sentou-se no palanque numa Vyasasana vermelha ao lado das deidades de Radha Damodara e do Sr. Jagannatha. Além das centenas de seus discípulos, centenas de visitantes também estavam presentes e toda a audiência perfazia cerca de 1000 pessoas. O festival foi uma reunião oportuna do movimento Hare Krishna e repórteres do The New York Times e outros jornais estavam presentes juntamente com equipes de filmagem da televisão. Prabhupada falou explicando como, embora um observador pudesse enganar-se no que respeita à adoração que os devotos dedicavam ao seu mestre espiritual, ninguém deveria pensar que o mestre espiritual estava se apresentando como Deus. Prabhupada comparou o mestre espiritual como um coletor de impostos. Assim como o coletor de impostos arrecada dinheiro unicamente em nome do rei, de modo semelhante o mestre espiritual recebe honra, mas em nome do Senhor Krishna. Todos deviam servir e curvar-se ao Senhor Supremo, e o mestre espiritual vem e coleta as reverências e adoração em nome de Deus, que aceita qualquer adoração sincera ao mestre espiritual como oferenda a ele mesmo. Prabhupada encerrou sua palestra e o dia e meio de jejum culminou num grande banquete. Prabhupada voltou então para o quintal de sua casinha, onde conversou com alguns devotos. Hridayananda Goswami diz o seguinte: Prabhupada estava recebendo sua massagem sentado numa esteira de palha do lado de fora de sua cabana. De repente, 2 pequenos gatinhos apareceram perto de sua esteira. Eles estavam rolando, dando cambalhotas, estavam lutando, fazendo piruetas, rolando por toda a volta. Imediatamente eu pensei: eles são contaminados, tenho que afastá-los daqui. Na realidade, os gatos faziam piruetas bem em direção à esteira de Prabhupada. Eles rolavam numa pequena bola felpuda, indo logo rumo aos pés de Prabhupada. Prabhupada pôs-se a fazer-lhe cócegas debaixo dos seus queixos. Estava rindo, esfregando debaixo de seus queixos. Então voltou-se para mim, como que numa atitude muito alegre, e disse: veja só, mesmo aqui existe amor. Shrutakirti diz o seguinte:
Eu estava encarregado da cozinha, tão ocupado que não me sobrava tempo para ver Prabhupada. Fazia uma semana que ele estava lá e praticamente o tempo que todo eu não pude vê-lo. Eu estava muito transtornado. Estava fazendo todos esses serviços e não tive nenhuma oportunidade de ver Prabhupada, sempre cozinhando até meia-noite. Sentia-me muito mal. Assim, um dia antes de Prabhupada partir, Kirtanananda Maharaj aproximou-se de mim e disse: "Bem, você será o servo de Prabhupada." Eu disse: "Oh, não, isso é maravilhoso." "Não, isso é terrível." Eu fiquei muito preocupado. Então ele disse: "Você partirá amanhã de manhã rumo a Pittsburgh." Eu pensei: ufa, isso foi rápido. Eu não sabia nada sobre isto. Na manhã seguinte, Kirtanananda Maharaj trouxe-me até a casa de campo onde Prabhupada estava. Ele levou-me até o quarto de Prabhupada e disse: "Esse é Srutakirti. Ele irá ser seu servo." Prabhupada olhou e prestei-lhe minhas reverências. Kirtanananda Maharaj disse: "Ele cozinha muito bem, Prabhupada." E Prabhupada disse: "Isso é muito bom." "Mas ele não massageia", disse Maharaj. Eu jamais fizera isso antes de minha vida. Então Prabhupada disse: "Tudo bem, qualquer um pode massagear, é muito fácil." Satyanarayana disse: "Eu estava com um grupo de devotos, viajávamos pelo país num ônibus velho, pregando. No ônibus tínhamos deidades, uma cozinha e um chuveiro. Prabhupada estava do lado de fora de sua cabana ao chegarmos no ônibus. Quando ele veio, recebemos-lo assim como num templo comum e demos-lhe charanamrita. Ele olhou para tudo e disse que deveria haver centenas de ônibus como este. Não foi um evento tão marcante para ele, mas ele realmente gostou disso." Satsvarupa Goswami diz: "Vi diferentes devotos líderes descendo para aquela casa para consultar Srila Prabhupada a respeito de negócios importantes. Eu não tinha nenhum negócio importante que ele não tivesse respondido nas cartas, mas comecei a sentir-me ansioso de que não estava indo até ele enquanto outros iam. Enfim, um dia minha ansiedade cresceu tanto que decidi ir ver sua divina graça. Quando cheguei perto da casa, o servo de Prabhupada alegremente deixou eu entrar. E no instante eu estava sentado perante Srila Prabhupada. Ele estava sentado para receber sua massagem. Eu expressei a Srila Prabhupada que eu não tinha perguntas muito urgentes para fazer-lhe em particular, mas que ficara ansioso para vê-lo. E então viera. Prabhupada replicou que eu deveria saber o bastante para não ir procurá-lo só por causa dessa ansiedade. Disse que já tinha respondido tudo em seus livros. Na realidade, isso era muito inspirador. De um lado, ele estava me dizendo que, como um devoto mais antigo, eu devia estar seguro de que, ao estudar seus livros, eu encontraria tudo lá. Não que por ansiedade eu deveria sentir uma carência e o impulso de ter que ver meu guru pessoalmente. Mas agora eu estava em sua presença. Srila Prabhupada perguntou: o que você está fazendo? Quando Srila Prabhupada disse isso, tive uma forte impressão de que ele me estava colocando no meu devido lugar de tolo e insignificante. Aqui estava eu, recém-iniciado de sannyasi, e com meu assistente estava chegando perante Prabhupada e pedindo sua atenção. Agora que eu pedira sua atenção, ele lançara-me um olhar perscrutador e, mediante sua pergunta, parecia insinuar que eu não estava fazendo nada. Eu estava fazendo muito, muito pouco para propagar a consciência de Krishna. É esta forma como interpretei sua pergunta. O que você está fazendo? Respondi que, de acordo com a instrução que recebera dele numa carta, eu estava indo de templo em templo em minha zona e cumprindo seu desejo de que os discípulos de lá estudassem o Srimad Bhagavatam na aula matinal. Então eu tinha ficado com plena confiança de que estava seguindo com exatidão as ordens diretas que recebera através de uma carta sua.
Porém, para minha surpresa, naquele quarto de Nova Vrindavana, ele passou a dizer-me que visitar templos não era a coisa mais importante. Disse que eu estava satisfeito com o programa de Vishnujana Maharaj, que estava viajando num ônibus. Disse que eu deveria fazer isso. Imediatamente repliquei: então sua instrução de que eu deveria ir aos diferentes templos não é muito importante? Eu devo conseguir um ônibus? E Srila Prabhupada ficou aborrecido e disse: não é que uma coisa é mais importante, a outra é menos importante. Tudo é importante. Não é que só porque eu digo que isso é importante, viajar no ônibus, que você agora vai dizer que viajar aos templos não é importante. A cabeça de Krishna é importante, o pé de Krishna é importante. Enquanto em Nova Vrindavana, Prabhupada participava plenamente, tanto formal quanto informalmente, ele ainda carregava uma carga especial de preocupação com respeito a Bombaim. Embora houvesse apontado os secretários GBCs para supervisionarem o movimento para a consciência de Krishna em diversas partes do mundo, ele era o verdadeiro secretário GBC da Índia. Portanto, sempre que viajava, permanecia parcial naqueles projetos. Estava dando o exemplo perfeito de um secretário GBC. Enquanto de sã consciência cuidava de assuntos práticos, permanecia sempre transcendental, sentindo completa dependência de Krishna e sempre pregando. Após passar um telegrama para Giriraja, ou tomar conhecimento das dificuldades de Bombaim, imediatamente voltava à sua rotina pacífica e pregação ativa. Tomava sua massagem ao fim da manhã, banhava-se, colocava tílaca metódica e delicadamente, dizia seu mantra Gayatri com compostura silenciosa, tomava sua praçada, descansava por 1 hora e de noite, após um dia cheio de atividades, entrava na sala do templo de qualquer templo em que por acaso estivesse, sentava-se na Vyasasana e cantava Jayarada Madhava e falava a pura consciência de Krishna. 8 de setembro. Após Nova Vrindavana, Prabhupada foi a Pittsburgh, onde compareceu a um programa exitoso num grande auditório, o Surya Mosque. Também encontrou-se com um bispo católico, a quem perguntou: por que os cristãos matam vacas e matadouros, quebrando assim o mandamento não matarás? Prabhupada frequentemente fizera essa pergunta aos sacerdotes cristãos e sempre ficava insatisfeito com a resposta. Aqui também não houve exceção. Numa reunião informal em seu quarto, Prabhupada enfatizou os programas externos de pregação e aconselhou a seus recém-iniciados sannyasis ali presentes que seguissem o exemplo do irmão espiritual deles, Vishnujana Swami, viajar num ônibus de cidade em cidade, promover festivais e distribuir livros e revistas. 9 de setembro. Os devotos de Dallas adquiriram uma grande construção eclesiástica. Estavam formando a primeira escola de crianças da ISKCON, conhecida como Gurukula. Enquanto viajava na Índia durante 1971 e 72, Prabhupada enviara uma série de cartas aos professores de Dallas, explicando a orientação básica que ele queria que eles tomassem para iniciar uma escola primária consciente de Krishna. Ensinaremos os requisitos básicos de leitura e escrita, mas também dar-lhe-emos verdadeiro conhecimento espiritual de como viver perfeitamente. Que outra escola de ensino oferece essa maravilhosa oportunidade educativa? A noite passada, o tema de minha palestra em nosso Pandal em Delhi foi a necessidade de ensinar consciência de Krishna em todas as nossas escolas e faculdades. Esse pensamento é revolucionário, mas temos visto que o produto prático de uma educação tão profana, voltada para a tecnologia e a ciência, é que estão produzindo unicamente hippies, um após outro,
Qual a utilidade de seus arranha-céus se seus filhos não os manterão? O velho sistema de Gurukul deve ser revivido como o exemplo perfeito de um sistema projetado para produzir grandes homens, líderes responsáveis e sóbrios, que sabem qual é o verdadeiro bem-estar dos cidadãos. Assim como nos dias de outrora, todas as grandes personalidades eram treinadas dessa maneira. Agora vocês obtiveram a responsabilidade de inculcar essa ideia em seu país. Por favor, façam isso com cabeça fria, e muito em breve veremos o benefício prático em seus compatriotas. Estas cartas asseguraram aos devotos de Dallas que eles estavam fazendo o mais importante trabalho para prazer de Srila Prabhupada. A escola ganhara apoio de outros membros da ISKCON e muitos pais enviaram seus filhos. Por ocasião da visita de Srila Prabhupada, cerca de 50 alunos estavam matriculados. Prabhupada disse que o clima de Dallas fazia-o lembrar de Calcutá, muito embora sentisse um calor desconfortável. Desprezando o uso de ar-condicionado, ele tirou sua curta, sentou-se na grama com seu inexperiente e mais ansioso grupo de professores. Ele disse que o melhor sistema de educação era o que ele conhecera quando criança. Um professor numa sala com até 50 alunos de diversas idades e aptidões. Um de cada vez, os alunos vinham até a escrivaninha do professor, recebiam orientação e um novo dever, então voltavam ao trabalho. Os professores do Gurukul estavam particularmente preocupados e confusos em como disciplinar as crianças sem serem punitivos e sem excitação. Prabhupada solucionou-lhe todos os enigmas. Disse que os alunos deviam temer e também amar seus professores. Com expressão séria, o mestre pode ameaçar uma criança rebelde e fazê-la submeter-se, mas ele não deve bater na criança. No dia seguinte, Prabhupada entrou numa sala de aula, sentou-se numa almofada perante a classe, segurando em cada mão um indicador de quadro negro. Em tom de brincadeira, ele disse que poderia usar uma vara para bater na cabeça dos alunos e outra para bater em suas mãos. As crianças e os professores deliciaram-se de ver a atitude divertida de Prabhupada. E quando ele perguntou se alguém queria ser batido, tanto os professores quanto os alunos adiantaram-se espalmando suas mãos na tentativa de obterem um misericordioso açoite de Srila Prabhupada. Para demonstrar como ensinar, Prabhupada convocou um voluntário. Dwarakadish apresentou-se. Prabhupada, colocando sua venerável mão sobre a mão do menino, orientou-o repetidas vezes a formar a primeira letra do alfabeto sânscrito. As notícias de Bombaim alcançaram Prabhupada em Dallas. Um devoto que, tendo vindo para o Ocidente, acabara de chegar de Bombaim, informou Prabhupada da recente conversa sobre a demissão de Giriraja como presidente do centro. Deprimido por sua ineficiência em lidar com o Sr. N, os advogados e o governo, e atormentado por devotos briguentos e que não cooperavam, ele estava se considerando indigno de manter-se no cargo. Agora a ansiedade de Giriraja passara a ser de Prabhupada, onde mais uma vez ele se preocupava com todo o andamento de seu projeto de jugo. Parece que não havia ninguém com quem ele pudesse discutir sobre isso, pois os devotos dos Estados Unidos não sabiam quase nada sobre os assuntos de Bombaim. A noite estava quente demais para dormir e Prabhupada não podia concentrar-se na tradução do Srimad Bhagavatam. De acordo com que ele ficou acordado até tarde conversando sobre Bombaim com seu secretário, conjecturando a intenção e a atitude do Sr. N,
e expressando sua preocupação por sua terra Hare Krishna e seu espanto pela hesitação e frieza dos devotos, ele ajustava seus argumentos de diferentes maneiras e considerando-os sob diferentes prismas, até que de manhã cedo ele por fim colocou-o de lado. Mais tarde ele compôs outro telegrama. Acerte a terra imediatamente pelo melhor preço possível. Ele prometeu pagá-la. Se ele não fizer, podemos pagar 15 mil. Não mude presidência até eu chegar. As grandes deidades de Radha Krishna feitas de mármore chegaram a dar-lhes de trailer, provenientes de Nova York. Enquanto na Índia, Prabhupada selecionara especificamente essas deidades para o Gurukula de Dallas e mandara-as despachar de navio para os Estados Unidos, a deidade de Krishna era magnífica. Ele era alto, maior do que a maioria das deidades da ISKCON, e seus membros e a cabeça eram incrivelmente grandes. De acordo com uma história, a deidade tinha várias centenas de anos de idade e por isso era esculpida segundo uma tradição antiga. Muito embora os devotos de Dallas não estivessem preparados para instalar deidades de Radha Krishna, Prabhupada mandou-os aprontarem a instalação em 2 dias que ele mesmo realizaria. No entanto, Janavi Dasa desautorizadamente removeu a pintura original das deidades e pôs-se a repintá-las. Ao inteirar-se disso, Prabhupada ficou furioso. Ele chamou o presidente de Dallas, Satsvarupa Dasa Goswami, a seu quarto e exigiu uma explicação. Satsvarupa disse que era um tolo, mas que Janava também agira sem sua permissão. Prabhupada chamou então Janava e gritou-lhe furiosamente. Ela pôs-se a chorar. Por que você faz isso? Exigiu Srila Prabhupada. Tolice, foi sua resposta sufocada. Tolice, afirmou Srila Prabhupada. Tolice suicida. Você é uma boba e sempre permanecerá uma boba. Então, o que você fará a esse respeito? Bem, Srila Prabhupada, respondeu Janava debilmente. Eu telefonei para Bharadraja, em Los Angeles, e ele disse que se eu usar um certo tipo de tinta... Bharadraja, gritou Prabhupada. Quem é esse Bharadraja? Eu sou seu mestre espiritual e estou sentado à sua frente. Por que você não me pergunta? Descontente, ele então voltou-se para os outros no quarto. Então, o que se deve fazer a esse respeito? Uma das senhoras disse que, com uma tinta de secagem rápida, eles poderiam repintar a deidade exatamente como antes e deixá-las prontas para a instalação. Sim, disse Srila Prabhupada, façam isso imediatamente. Janava ficou acordada a noite inteira, cuidadosamente repintando as deidades para deixá-las como antes. Bem cedo na manhã seguinte, que seria a manhã da instalação das deidades, Krishna parecia muito belo, embora seu corpo estivesse grudento em certas partes devido à tinta fresca. Durante a caminhada daquela manhã ao redor do lago White Rock, enquanto conversava filosoficamente sobre diversos tópicos, Prabhupada casualmente voltou-se para Satsvarupa Maharaj e perguntou-lhe sobre as preparações para a instalação. Quando Satsvarupa disse que não sabia se a pintura de Krishna estava seca o suficiente, Prabhupada subitamente parou. Ele disse que se as deidades não estivessem prontas, não havia nenhuma razão para ele ficar por mais tempo em Dallas. Voltando-se para o seu secretário, mandou mudar as reservas de voo o mais rápido possível. Satsvarupa pediu perdão e disse que talvez tudo pudesse ainda ser feito como programado. A atitude irada de Prabhupada mudou e ele continuou caminhando, conversando sobre outros assuntos. Mais tarde, em seu quarto, Prabhupada conversou sozinho com Satsvarupa, continuando o ponto de sua aula matinal sobre a vida materialista.
De uma maneira casual, como a maioria das pessoas conversaria sobre coisas habituais, Prabhupada falou sobre a tolice das almas condicionadas. Eles pensam que só porque têm uma grande família e vivem absortos em atividades mundanas, não precisam preocupar-se com a morte ou com a próxima vida. Enquanto falava, Prabhupada descrente balançava sua cabeça, analisando a posição incrédula do materialista. Todos os discípulos de Prabhupada notavam nele a mesma coisa espantosa. Onde quer que ele fosse, sua consciência estava sempre na transcendência. Quer ficando acordado até tarde da noite, preocupado e conversando sobre Bombaim, ou criticando os devotos por repintarem a deidade, sua mente sempre movia-se de uma análise consciente de Krishna para outra. Os devotos que o acompanhavam às vezes observavam de uma respeitosa distância sua impressionante consciência de Krishna. Outras vezes podiam, em nome de serviço, falar com franqueza e envolver-se mais pessoalmente. Ou podiam achar-se submetidos ao direto exame meticuloso de sua rigorosa atenção. Ninguém podia presumir ou predizer com exatidão de que maneira Prabhupada agiria em seu constante e grave serviço a seu mestre espiritual. Enquanto sentado com Satsvarupa Maharaj, Prabhupada pôs-se a murmurar e cantar uma frase em sânscrito da aula matinal de Bhagavatam, Griheshu Griha Medinam. Daí ele perguntou, então, como está a deidade? Satsvarupa disse que achava que ela estava seca. Prabhupada levantou-se e caminhou para dentro da sala onde Janava estava inspecionando a repintura da deidade. Tranquilamente ele postou-se perante Radha e Krishna, cantando para si mesmo. Sim, disse ele, agora está tudo bem. Mais tarde, naquela manhã, na sala do templo, Prabhupada sentou-se em sua Vyasasana e instalou Radha e Krishna, recitando as orações do Brahma Samhita. Ofereceu então o primeiro arati das deidades, que foram vestidas às pressas e colocadas num altar quase vazio. Contudo, Prabhupada parecia satisfeito. E mais tarde subiu a seu quarto e escreveu num pedaço de papel, Radha Kalachandi, a deidade de Dallas, 12 de setembro de 1972, A.C. Bhaktivedanta Swami. Ele disse que Kalachandadi significa lua negra. Prabhupada estava se preparando para retornar logo para a Índia através de uma rota ocidental e fez outra visita à sua sede mundial ocidental em Los Angeles. Entretanto, no mesmo dia em que ele chegou, escreveu mais orientações aos devotos de Bombaim, reafirmando-lhes que a terra de Juro não era um mero ponto problemático, mas um local especial onde se realizaria um grande plano. Valia a pena lutar por ela. Prabhupada escreveu, agora estou ansioso para saber se foi assinada a transferência da escritura e quais são os itens. Por favor, envie-me o mais rápido possível a cópia devidamente assinada. Isso dar-me-á grande alívio. Vocês podem alcançar o trabalho de construção assim que a transferência for assinada. Logo estarei chegando à Índia, pelo menos por volta de outubro. E desejo ver que os projetos e as edificações em Bombaim, Mayapur e Vrindavana estão bem encaminhados. Esse projeto de Bombaim é um dos nossos mais importantes projetos no mundo inteiro e estou contando com vocês e com os outros aí em Bombaim para ficarem atentos em fazê-lo muito magnificamente. O secretário de Prabhupada mostrava-lhe recentemente um novo livreto de propaganda publicado pela Air India, no qual a seção de artes era dedicada exclusivamente a Krishna e Vrindavana. Prabhupada ficou animado ao ver que a Air India estava atraindo turistas a virem à Índia para experimentarem a cultura de Krishna.
Isso confirmava a sua ideia de que no futuro a Terra Hare Krishna e os outros projetos indianos seriam importantes modelos de apresentação para turistas que desejavam experimentar a verdadeira cultura védica. A correspondência de Bombaim sempre recebia mais prioridade e todas as manhãs Prabhupada perguntava por notícia de Bombaim, dando imediata atenção a qualquer carta de Giriraja. No início de outubro ele recebeu uma longa carta de Giriraja. Simplesmente não podemos controlar a natureza material. E embora tudo esteja caminhando lentamente, a senhora Morarji e o senhor Munim, o banco e o senhor N, todos acham que estão procedendo da maneira mais rápida possível. E eles não reagem muito favoravelmente quando insisto em relembrá-los da urgência do assunto e de sua ansiedade de que este se encerre. Nenhuma coisa nova se desenvolvera, a escritura ainda não fora assinada. Embora Giriraja falasse que agora não tinha intenção de demitir-se de seu posto, Prabhupada, após estudar a carta, concluiu que na Índia outros devotos mais antigos também deveriam ajudar. Por isso escreveu para Tamal Krishna Goswami e Bhavananda, ambos em Vrindavana, pedindo-lhes que fosse imediatamente a Bombaim e tentasse apressar a transferência. Prabhupada estava pedindo a Tamal Krishna Goswami que reassumisse sua posição ativa como dirigente na Índia. Giriraja está encontrando dificuldades. A partir de sua carta, posso entender isso. Sendo assim, acho que vocês têm que reassumir sua posição como GBC e dar a devida atenção a todas as atividades de negócios na Índia. Prabhupada também escreveu a Giriraja informando-lhe que outros devotos estavam vindo para ajudar e alertando para também trabalhar com a junta de conselheiros. Prabhupada diz: quanto a como proceder caso surja alguma dificuldade, não posso sobrecarregar meu cérebro tanto assim, estando eu em locais tão distantes. Por isso conto inteiramente com vocês, meus discípulos mais velhos e de confiança, para concluírem adequadamente essas coisas. Prabhupada não se cansava de instruir os dirigentes de Bombaim que não se desviassem dos termos do contrato de aquisição. À guisa de concessão, ele estava desejoso de pagar as 5 lakhas a serem deduzidas do preço total. Porém, nenhuma outra mudança. Os devotos deveriam pressionar o Sr. N a aquecer ao contrato original. Prabhupada estava preocupado porque não ouvira notícias de seu advogado, o Sr. D. Há 2 semanas ele telegrafara para o Sr. N quanto ao Sr. D, pedindo satisfações pela demora, mas não recebera resposta de nenhum dos dois. A partir daí, escrevera a outro advogado, um amigo de Bombaim, perguntando-lhe sobre a demora. E em Los Angeles recebeu a resposta. O Sr. D não mais era seu procurador. 2 dias após receber essa notícia alarmante, chegou uma carta formal do escritório do Sr. D informando a Prabhupada a mesma coisa. De todas as notícias recentes de Bombaim, essa foi a mais perturbadora. Prabhupada começava a ver como, desde o início, o Sr. N idealizara uma trama malévola. Não era só uma questão de lentidão ou demora burocrática. O Sr. D fizera um conluio com o Sr. D fizera um conluio com o Sr. N. Ambos eram enganadores. Agora então iria ser uma luta real. Aí teriam que ir à corte e abrir inquérito criminal contra o Sr. N. Não havia como evitar a luta. Mas Prabhupada ainda sentia que sua posição era legalmente muito forte. Antes de partir de Los Angeles, Prabhupada imaginou mais uma tática. Ele escreveu a Giriraja que esse deveria colocar uma notícia nos jornais, avisando ao público
que Aiscon assinara um contrato para a aquisição da terra do Sr. N em Jurro. Ele viajou então para Berkeley. 6 de outubro. Durante sua curta visita a Berkeley, Prabhupada encontrou-se com um grupo de professores da Universidade de Califórnia e também instalou deidade de Radha Krishna no templo de Berkeley. Mas ele ainda estava meditando em Bombaim. Ele escreveu a Tamal Krishna Goswami: as táticas do Sr. N e do Sr. D turvaram o acordo de Bombaim. Giriraj está em apuros. Ele é uma criança no que se refere a esses assuntos mundanos, então vá imediatamente ajudá-lo. Mas você deve ter o cuidado de pagar o dinheiro na corte, escritório do escrivão, e não na mão do Sr. N ou de seu solicitador. Arrume as coisas adequadamente. Além do mais, vamos à corte para uma ação específica, quer civil, quer criminal, contra as táticas do Sr. N. Para ajudar em Bombaim, Prabhupada decidiu enviar Karandara, a qual considerava experiente. Ele também quis mandar Shyamasundara, mas este fora para Londres para tratar do assunto referente a uma grande propriedade campestre que George Harrison estava doando. Todavia, Prabhupada notificou a Shyamasundara que, tendo sido concluída a transação de Londres, ele deveria ir para Bombaim. Prabhupada estava pronto para a luta. Ele não seria enganado. Durante sua viagem de retorno à Índia, Prabhupada novamente visitou Havaí. Então, em 11 de outubro, ele foi pela primeira vez a Manila, onde um pequeno número de discípulos conseguiram-lhe programas de pregação, tanto no templo quanto no hotel intercontinental. Em Manila, Prabhupada analisou cuidadosamente sua posição em relação à propriedade de Jurro e concluiu que sairia vitorioso. Numa carta a Giriraj, ele enumerou os pontos de seu argumento. 1. Nós satisfizemos todas as condições de compradores. 2. O Sr. N retardou-se propositadamente com o motivo de enganar-nos, como fizera com alguns outros a este respeito. 3. Mas desta vez ele não pode enganar-nos, pois estamos de posse da terra e nossa deidade Radha Krishna está instalada lá. 4. Portanto, devemos ir imediatamente à corte para forçá-lo a executar a transferência logo. Mesmo que na corte o caso tramite por um longo tempo, ainda assim nossa atividade lá não pode ser interrompida. Sem ir à corte, não podemos fazer nenhum compromisso com ele. 7. Mas acho que podemos conseguir a quantia total de 14 lakhas para arrastar esse patife para fora da cena. 8. Mas não podemos fazer isso sem ir à corte. De outro modo, nos tornaremos partícipes em romper o contrato de aquisição. Por isso temos que ir à corte antes de assumir qualquer compromisso.